o professor Eduardo, é professor aqui da Universidade Pedro Ernesto. Ele está tocando o projeto com a doutora Andréia, do IRCEPT aqui na CCIH. Temos o Augusto, que também é o enfermeiro lá da CCIH, que está ajudando a gente. Tá bom? Então, infelizmente, o pessoal da cardíaca teve um problema. Isso aí acontece, né? A gente que trabalha em hospital é sujeito a esse tipo de contratempo. Eles tentaram mandar alguém para cá, mas infelizmente não deu. Então, como a aula vai ser gravada, tá bom. E o professor repassa para eles, para a ortopedia também, para a uro, o pessoal interessado, tá bom? Não, tranquilo, com certeza. Pode tocar aí. Boa aula. Helder, legal, Fernando. Obrigado aí pelo tempo, né? Assim, só falando um pouco da parte mais institucional, nós somos da empresa Med7, então nós somos os detentores do registro aqui no Brasil, né? A gente é o responsável pela importação exclusiva, tá? E hoje, em parceria com a Intertech, que é nosso distribuidor do Rio de Janeiro, a ideia é a gente fazer uma apresentação do IRCEPT, né? Então, a doutora Priscila, ela é uma das nossas speakers. Depois, doutora, antes da sua apresentação, gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho, rapidamente, sobre o seu currículo, né? Que eu acho que é importante eles saberem. Mas a ideia hoje é viabilizar essa apresentação, trazer um pouco do que é o IRCEPT, os conceitos, um pouco da ciência que envolve isso, e, claro, está à disposição de vocês para tirarem as dúvidas do que a gente, né, do que a gente pode fazer. Tá bom, doutora? Obrigado pelo seu tempo. Fica à vontade. Se puder só falar um pouquinho sobre seu currículo e iniciar a aula, a gente está à disposição aqui. Depois só ver se consegue compartilhar também a aula, tá bom? Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou falar primeiro e daí eu já tento compartilhar, acho que não vai ter grandes problemas. Tá legal. Então, Helder, André, muito obrigada pela oportunidade, agradecer aos colegas daí do Pedro Ernesto também. Eu sou infectologista, né, trabalho aí com infecção hospitalar desde que eu acabei a residência. Atualmente eu sou médica assistente aqui do Instituto de Ortopedia, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também do Hospital Ortopédico da ACD aqui em São Paulo, e eu sou a coordenadora atualmente do Comitê de IRAS, da Sociedade Brasileira de Infectologia também. Então, é muita alegria poder falar um pouco aqui de mais uma estratégia para a prevenção de infecção em sítio cirúrgico, né? Então, vamos lá compartilhar a tela. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim, né? Então, agora eu fico sem conseguir ver vocês, então qualquer problema vocês me interrompam, e qualquer dúvida, qualquer questionamento que queiram fazer, podem me interromper também prontamente. Então, esse aqui é o IRCEPT, né, que é, como eu vou falar um pouquinho, uma solução de estéreo de clorexidina 0,05%, e que já vem nesse frasco aí, né, totalmente esterilizado, ele vem num envelope estéreo, pronto para uso no campo operatório. Então, ele é um produto destinado no momento principalmente à prevenção de infecção em sítio cirúrgico. Ele tem um potencial também para tratamento de infecção na área de trabalho, por exemplo, para tratamento de infecção em implante ortopédico, mas no momento o foco e a liberação é mesmo para prevenção de infecção. Ele é preparado em água estéril, como eu disse, e isso é bastante diferente de uma solução em água que pode ser preparada. Ele não é citotóxico, na verdade, assim, a clorexidina, ela tem uma citotoxicidade per se, mas como eu vou mostrar para vocês, nessa formulação e pelo tempo indicado de uso, ele não mostra uma citotoxicidade superior a outras soluções. A clorexidina, nessa diluição e nesse formato de ação, ela tem duas ações. Ela tem uma ação química, que é essa ação bactericida e com capacidade de remoção de biofilme, mas também uma ação mecânica, né, pela aplicação do jato ali no campo operatório. O sistema, como vocês viram, ele vem com esse frasco de 450 ml e o aplicador, e é muito importante que o frasco seja usado conforme indicado, porque essa pressão, né, ele faz uma pressão de 4 a 15 PSI, ela está de acordo com as recomendações do Colégio Americano de Cirurgiões para que se evite lesão tecidual relacionada aí à pressão aumentada. Além de ser aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, ele foi aprovado pela Anvisa também no Brasil, e aí tem uma patente mundial. E agora, aqui eu sei que eu estou falando para infectologistas, né? Então acho que talvez eu vou falar muitas coisas óbvias, vou poder passar rápido. E
O clorexidina, ele é um antisséptico já aí de longo uso na prática clínica. A clorexidina, ela é uma molécula de carga positiva e ela se liga à carga negativa da parede celular bacteriana e ela tem a capacidade de causar ruptura dessa membrana e subsequente morte celular. Ela tem uma ampla variedade, é por isso que é um antisséptico amplamente utilizado em ambiente hospitalar na prática clínica, porque ela tem uma ampla ação contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos e também vírus. A atividade antisséptica dela não é limitada pela presença de fluidos corporais, e a clorexidina, como a gente sabe, ela tem uma propriedade muito interessante, que é um início de ação rápido e uma atividade residual. Ela tem uma ação persistente, né, prolongada por alguns minutos após o início da aplicação. Isso que determina tanto a efetividade dela quanto uma possível toxicidade, mas isso vai ser abordado mais para frente. E lembrar, né, que além dessa ação química, a irrigação, ela também tem uma ação mecânica, né, sendo um método importante para reduzir o potencial de infecção de sítio cirúrgico, pois a própria irrigação por si só, ela pode remover, né, ela pode promover a remoção de detritos celulares e bactérias contaminantes, e quando se combina essa ação mecânica com a ação química da clorexidina, essa remoção dos micro-organismos se torna mais efetiva, e esse é o princípio, né, do uso aí de soluções antissépticas para prevenção de infecção do sítio cirúrgico, e hoje se sabe que o uso dessas soluções de irrigação antissépticas, elas não só podem, como devem fazer parte do plano de ação para prevenção de infecções, sendo inclusive hoje uma estratégia colocada como, definida como muito importante no guideline do CHE, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, a gente tem aí esses inúmeros testes, né, que mostram, como eu falei para vocês, que ela é eficaz contra uma ampla gama de agentes. Ela inibe o crescimento de micro-organismos, e a clorexidina tem uma ação também muito interessante, que é essa capacidade de quebra de biofilme, né? Tanto que esse produto ele tem um potencial não só para uso na prevenção de infecção, mas também no tratamento. Como eu disse, existem inúmeros testes de segurança, é indicado para todos os tipos de feridas e não citotóxica em relação a outras soluções para irrigação. Fora isso, né, a forma como o produto foi feito, é uma embalagem estéril pronta para uso no campo operatório, fornece uma baixa pressão por compressão manual, né, não ocasionando um risco adicional de lesão de tecido, não necessita nenhum outro tipo de manipulação, diluição, a embalagem vem pronta para uso, né, e sempre aí referenciado pelo nome. Hoje em dia, mais de 50% dos hospitais americanos já têm padronizado esse uso da solução de clorexidina 0,05%, né, está mais de 10 anos no mercado lá e mais aí de 3 milhões de unidades utilizadas. É um número bastante interessante, né? É um produto que veio para o Brasil já com uso bastante consolidado no mercado norte-americano. Aqui são alguns dos centros que fazem a utilização. E falar um pouquinho agora das indicações, né? Esses próximos gráficos, eles trazem dados que estão disponíveis para consulta na internet, da quantidade de cirurgias que utilizou a solução por especialidade cirúrgica. Então, a gente vê que a ortopedia é o principal usuário, né, 26% do total, né, no mercado americano. Lembrando que a clorexidina, ela é contraindicada, sempre foi, tanto para cirurgias oftalmológicas quanto otológicas. Cirurgias gerais, 21% do total, ginecologia e obstetrícia também. Existe aí também uma boa indicação no campo da cirurgia plástica. E aqui a gente vê que, embora ainda existam poucos estudos em cirurgia cardíaca e cardiotorácica, 6% do uso desse produto na experiência americana já foi nessa categoria de cirurgias. Então, só trazendo para vocês rapidamente aqui alguns estudos, esse estudo, ele é um estudo que foi feito in vitro, com o objetivo de avaliar a capacidade da clorexidina na redução de biofilme. Então, a gente tinha aqui 4 grupos, né, 1, 2, 3 e 4, o grupo 1 aplicava-se o Irrisept lavagem imediata, grupo 2 Irrisept por 1 minuto, e após a lavagem com solução salina, depois Irrisept por 1 minuto,
lavagem com Sonsalina e análise após um período de incubação de 5 e 30 minutos, né? E aqui, só a aplicação do Ricept por 1 minuto, sem a lavagem com solução salina, e após período de incubação. E o que a gente vê, pela análise das placas, é que houve uma redução superior a 99% do biofilme quando avaliado após 5 minutos, e é superior a 98% quando avaliado nos 30 minutos pós-tratamento. E as cepas que foram utilizadas, né, são essas que estão aqui, Pseudomonas, Staphylococcus meticillium resistente, Staphyloepidermidis e E. coli, todas aí com cepas ATCC reconhecidas. E a gente sabendo, né, que tanto o aureus, quanto o epidermidis, quanto a Pseudomonas aeruginosas, são agentes muito fortemente produtores, né, reconhecidos como produtores de biofilme. Então, a gente sabe também, né, foi feito outro estudo com o objetivo de avaliar as propriedades dessa solução quando aplicada em várias espécies diferentes de micro-organismos, e se percebeu que realmente a clorexidina, nessa pequena concentração de 0,05%, ela é suficiente, ela tem a capacidade de inibir o crescimento microbiano nessa solução. E aqui eu trouxe um estudo para vocês, né, um estudo de cinética, onde a gente vê que a solução ela foi efetiva na redução da carga microbiana frente a uma variedade de bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? A gente tem a redução da carga microbiana aqui em azul após 1 minuto de contato com a solução e em verde após 5 minutos. Lembrando que, e aqui embaixo 3 e 1 minuto, lembrando que a recomendação em bula atualmente é de aplicação por 1 minuto por conta aí de possível, alguma potencial toxicidade que eu vou discutir com vocês. Aqui a gente tem um outro estudo in vitro, né, que expôs os biofilmes prontos, né, já maduros de Staphylococcus epidermidis, foram expostos por períodos diferentes, de 1, 5 ou 10 minutos a diferentes soluções, sendo a clorexidina nessas diferentes concentrações, né, 0,25, 0,05, 0,1%, a iodopovidona, hipoclorito de sódio e uma solução antimicrobiana. E aí a gente vê o que é muito interessante, que a clorexidina, nessa concentração de 0,05%, ela foi eficaz mesmo com apenas 1 minuto de exposição para promover a erradicação desse biofilme do Staphylococcus epidermidis nesse estudo in vitro, né? A gente vê que, por exemplo, outras soluções, como o hipoclorito de sódio, não conseguiram mesmo com concentrações maiores, e a solução de iodopovidona que foi usada, né, precisou de uma concentração alta, aí, 10%, para que houvesse essa mesma erradicação. Então, a gente vê aqui, né, que a gente tem extensos estudos, e eu vou discutir um pouquinho isso com vocês, tanto com relação à citotoxicidade, né, mostrando que a solução de Ricept não tem maior citotoxicidade em relação a outras soluções antissépticas para irrigação de sítio cirúrgico que existem no mercado, também não mostrou nenhum tipo de resposta de sensibilização, e com relação à resposta alérgica imune, os testes que foram feitos não mostraram a reatividade. E também existem estudos de segurança in vivo, liberando o uso dessa solução frente a todos esses parâmetros que eu coloquei aqui para vocês. Hemólise, questão farmacocinética, toxicidade de órgãos, toxicidade sistêmica, pirogenicidade, neurotoxicidade, toxicidade direta do tecido torácico, estudo de aderência, tudo isso. Com relação especificamente à toxicidade da clorexidina, eu trouxe esse estudo, e esse estudo, Helder e André, inclusive, é um estudo novo nessa apresentação, que avaliou especificamente a avaliação da citotoxicidade da clorexidina, né, dessa solução do gluconato de clorexidina, em culturas de fibroblastos, mioblastos e osteoblastos humanos. E o que eu achei muito interessante? A gente sabe que todas essas soluções antissépticas, elas têm algum grau de citotoxicidade, afinal, a função da solução antisséptica é matar células, por isso que ela é antisséptica, né? Só que a gente quer que ela mate células bacterianas e não mate células do hospedeiro normal. E o que é muito interessante nesse estudo? A gente vê que a clorexidina, em qualquer concentração, ela pode ter essa citotoxicidade, mas em baixas concentrações, se obedecida a
a recomendação que existe de uso por 1 minuto, de contato com a célula por 1 minuto, praticamente não existe toxicidade com relação ao fibroblasto. A gente vê que após 1 minuto, né, nessas baixas concentrações, a viabilidade dos fibroblastos permanece muito próximo de 100%. Então, por isso é muito importante, né, para que se alie a ação antisséptica do produto, a sua segurança, a não citotoxicidade, usar da forma que é indicada por apenas 1 minuto em contato com os tecidos. Com relação especificamente à cirurgia cardiotorácica, né, que é aqui o motivo, a razão dessa reunião, não existem estudos específicos com a solução de clorexidina a 0,05%. Porém, existem 2 estudos retrospectivos, que são até que de grupos latino-americanos, que avaliaram o estudo da lavagem com solução de clorexidina em infecção de loja de marca-passo. Um primeiro estudo que foi feito em relação ao tratamento e um segundo estudo na prevenção. Esse primeiro estudo, que foi publicado em 2022, ele comparou os desfechos de um grupo que fez capsulectomia para o tratamento dessa infecção, e outro grupo que fez a capsulectomia mais lavagem com clorexidina. E eles acabam não comparando os desfechos, porque os grupos são muito pequenos, mas o que eu achei mais interessante nesse estudo é que não houve eventos adversos relatados à clorexidina. Mas é muito importante relatar que isso não é o que é liberado, porque eles usaram solução de clorexidina a 2%. E o Irricept, que é o que é recomendado com relação à clorexidina para prevenção de infecção em sítio cirúrgico, é a solução a 0,05%, como eu falei para vocês. E um outro estudo que também é bastante interessante do mesmo grupo, que é um pouco mais próximo disso que a gente tenta preconizar, foi o uso da solução de clorexidina para lavagem ali da loja do marca-passo no momento da implantação, com o intuito de evitar infecção, de diminuir o risco de infecção. Então, eles fizeram isso em pacientes que eram considerados com risco elevado de infecção. E como que eles faziam? Aqui tem as fotografias, eles irrigavam com clorexidina 2% a loja do marca-passo antes da sutura de pele, como é demonstrado aqui nessas figuras. E a gente vê que, voltando a dizer, esse seria um estudo totalmente off-label, porque é uma concentração diferente do Irricept, né? O Irricept é 0,05% e aqui foi usada uma solução de 2%, os desfechos foram favoráveis com relação à infecção. A gente vê que, comparando-se, né, com relação a problemas na loja de marca-passo, você teve um P significativo, né, com mais complicações no grupo de pacientes que não usou clorexidina, e com relação à infecção, tanto infecção sistêmica quanto não sistêmica, a incidência foi menor também no grupo de pacientes que usou clorexidina. Lembrando que nessa concentração, a solução de clorexidina pode ser tóxica. É demonstrado que ela tem capacidade de toxicidade tanto contra fibroblastos como contra mioblastos, o que é complicado. Então, eu acho que esse resultado deveria ser interpretado no sentido de que é interessante, sim, para prevenção de infecção, usar a solução de clorexidina, mas muito mais interessante usar a solução a 0,05%, que a gente sabe que não tem eventos adversos relacionados à toxicidade celular. E aí, com relação ao uso, né, como eu falei para vocês, é muito importante treinar adequadamente a equipe para fazer o uso. A embalagem ela vem estéril, pronta para uso, então ela pode ser aberta no campo operatório. Basta só abrir a garrafa, acoplar o aplicador e comprimir manualmente a garrafa para você ter o jato já na pressão adequada. E aqui são as orientações para uso, né, de acordo com o fabricante. E muito interessante a gente se atentar a esse passo 6. Né? Você aplica a solução, aguarda aproximadamente 1 minuto e enxágua com a solução salina. Por que esse 1 minuto? Porque é justamente o período em que você tem a ação antisséptica da clorexidina, porém, após esse período, você não tem toxicidade tecidual quando expõe os tecidos a essa concentração de 0,05%. Por isso é muito interessante treinar as equipes para que façam o uso adequado. Aplicando-se nesse período, ela é antisséptica, você aproveita a ação residual da clorexidina sem o risco de citotoxicidade. E lembrar sempre que o que sobrar de solução no frasco deve ser descartado, não deve ser reaproveitado.
Então, só aqui, lembrando, né, algumas das vantagens que eu mostrei para vocês. Então, como eu falei, existe efetividade já reconhecida da clorexidina contra uma ampla gama de agentes, não necessita de manipulação, estudos sólidos de segurança, como eu mostrei para vocês, né, incluindo principalmente em relação à toxicidade, a embalagem estéril pronta para uso, a indicação de uso para todos os tipos com irrigação de baixa pressão. Uma coisa muito interessante para nós infectologistas é que ela se alinha, né, com os objetivos de programas de stewardship. A gente sabe que existem muitos cirurgiões aí adquirindo o hábito de aplicação tópica de antimicrobiano em ferida operatória como uma medida de prevenção de infecção, mas isso não é adequado, não é recomendado, pode inclusive trazer eventos adversos. Então, se é para fazer aplicação, irrigação com alguma solução, que seja com uma solução que foi estudada para isso. Não existe alteração das propriedades de cicatrização das feridas, né, pelo fato da não toxicidade, e a substância ela é livre de surfactantes excipientes, não pirogênicas, e tem uma custo-efetividade bastante interessante. E aí, como eu coloquei para vocês, acabei não colocando nesse slide, existe hoje uma recomendação formal do SHEA, que é o órgão aí americano, né, a Sociedade Americana de Prevenção de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, de uso de métodos de irrigação como uma medida básica e essencial de prevenção de infecção de sítio cirúrgico. E era isso que eu tinha para demonstrar para vocês, gente. Fico à disposição aí para discutir o assunto. Obrigado, doutora Priscila. Sempre uma aula excelente. Eu acho que é legal a gente ver que o pessoal do Rio de Janeiro, né, já tem um público mais qualificado ali do pessoal do CCIH, para saber se tem alguma questão específica, algum tipo de pergunta, por favor, se fiquem à vontade. Ô, Fernando, o microfone tá no mudo, tá? Só para lembrar. Não está mais. Não legal. está mais. Posso falar? Priscila, Eduardo falando. Parabéns aí pelas explicações. Eu tenho uma pergunta, um questionamento. É o seguinte, há uns 10 anos atrás, aqui no Instituto de Microbiologia, não sei se está dando um eco. Falar ali perto. Agora vai, Fabiana. Eu excluí o outro participante, que era o que estava ligado à apresentação. Depois o Marcelinho, ele retoma de novo. Pode perguntar. Fernando, seu microfone tá no mudo, tá? Acho que é o que tá no seu celular aí. Enquanto o Fernando vê o microfone, eu vou tomar a liberdade de compartilhar a tela com vocês de novo, para mostrar uma coisa que eu acabei esquecendo nessa aula, que é super importante. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que sim, doutora. Dá um segundinho, que eu acho que é a conexão deles. Um segundinho. Ah, beleza. A Raquel tá escutando, Raquel? Ela tirou no microfone. Eu vou parar aqui, quando eles entrarem eu... Que braga. Ah, entrou. Oi, pessoal. Agora sim. Oi? Tá ouvindo? Sim. O professor vai falar aqui, vai perguntar aqui, o professor.
Professor, se o senhor quiser sentar nessa cadeira aí, de frente, vai dar para o senhor ficar por aí. Oi, Priscila, eu queria dar os parabéns pelas explicações. E tem assim, uma pergunta, um comentário em relação à concentração da clorexidina. Há mais ou menos 10 anos atrás, teve uma aluna de mestrado aqui, o irmão dela era professor da microbiologia, ela é odontóloga. E aquele produto que é usado para higiene bucal é uma concentração de 0,12. Então, aí ele usou, ele impregnou, quer dizer, fez em papel, né? Microbiologia, a gente faz várias concentrações de clorexidina, 0,12, 0,5, e testou com alguns micro-organismos. E o que ela viu é que nessa concentração de 0,12 desse produto para higiene oral, não matava, por exemplo, a Cinetobacter. Só matava uma concentração de 1%. Tá bom? E aí 1% não poderia usar em higiene bucal, porque ele tinha problema com o esmalte, né, dentário, essa menina até o odontólogo. E na questão, por exemplo, no banho de clorexidina que se usa para a pele, era antigamente, né, acho que há uns 25 anos atrás, a 4%, depois passou para 2%. Então, são concentrações bem mais altas. Esse produto é uma concentração baixíssima, 0,05. A minha pergunta é, eu vi que alguns micro-organismos aí foram testados, mas nessa concentração haveria condições de fazer um efeito bactericida na maioria dos micro-organismos? Nossa, professor, super interessante sua pergunta. Antes de responder, eu só vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela de novo, porque tem uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que quem trabalha com controle de infecção deve conhecer. Esse aqui é o último guideline do SHEA, né, de prevenção de infecção em sítio cirúrgico, e eles colocam aqui logo no começo como uma medida básica, aqui, ó, o uso de irrigação antisséptica no sítio cirúrgico, né? Então, só para mostrar a importância que isso está tendo hoje aí como medida de prevenção de infecção, e eu não compartilhei isso com vocês durante a aula. Agora, vamos lá, com relação à pergunta do senhor, eu achei extremamente interessante. Eu acho que primeiro tem que se analisar qual a infecção que você quer prevenir com a clorexidina e quais os agentes mais importantes e qual concentração pode ser utilizada. É muito interessante o senhor trazer esse estudo em endodontia, porque quando se pesquisa, a grande parte dos estudos realmente com aplicação tópica de clorexidina são em endodontia, né? Acho que começou aí e depois se expandiu para as outras áreas. Quando a gente fala de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, principalmente, acho que é uma questão latino-americana e brasileira principalmente, o Acinetobacter é um agente muito importante. Você pega aí para qualquer grande hospital, ele sempre está entre os 3 principais agentes causadores de infecção, e não só ele é importante do ponto de vista da prevalência, mas ele também é muito importante e preocupante do ponto da resistência antimicrobiana, né? A gente tem uma grande maioria dos hospitais com infecções causadas por Acinetobacter multiresistente ou pan-resistente. Mas quando a gente vai para a infecção de sítio cirúrgico, exceto situações especiais, como, por exemplo, infecção em fratura exposta ou infecção associada a trauma grave, o acineto não tem essa importância tão grande. Se você revisa, por exemplo, eu vou falar da minha área, que é a ortopedia, né? Sempre, qualquer literatura que você revise, você tem ou Staphylococcus aureus ou Staphylococcus epidermidis como os principais causadores, e dentre os gram-negativos, as enterobactérias, né? Ou enterobacteriales, principalmente Enterobacter e Klebsiella. Por que eu estou dizendo isso para o senhor? Porque realmente acineto é um bicho difícil de matar. Eu não li esse trabalho que o senhor falou, mas fiquei bastante curiosa em conhecer, e tenho certeza que a solução de 12% de clorexidina não deve ser eficaz, porque é um agente muito difícil de ser combatido, porém, ele não tem grande importância nas infecções do sítio cirúrgico, né? E com relação à concentração, essa concentração de 0,05%, ela tem sim eficácia bactericida,
Mas por que é isso dessa concentração baixa? Eu acho que o senhor viu um dos slides que eu mostrei, existe uma preocupação muito grande com a lesão tecidual, com a citotoxicidade tecidual decorrente do uso da clorexidina. Porque a gente sabe, todas essas soluções, seja a clorexidina, seja o hipoclorito de sódio, quando é utilizado como antisséptico, seja a iodopovidona, elas têm capacidade de serem citotóxicas. Então, essa concentração de 0,05% é aquela que se mostra eficaz para aplicação direta em tecido no campo cirúrgico sem ser citotóxico. Porque quando a gente fala de sítios cirúrgicos, tem um outro aspecto muito importante a ser levado em consideração, que é a cicatrização tecidual, né? Qualquer fator que atrapalhe a cicatrização tecidual vai ser deletério ou não do ponto de vista infeccioso. Então, essa questão de não haver a citotoxicidade, ela é muito importante, e por isso a indicação dessa concentração de 0,05% para aplicação direta nos tecidos. Só continuando aí, por exemplo, na descolonização para Marsa, que em muitos locais se usa, né? Aqui também se usa pré-operatório, talvez na pele tenha muito mais Marsa, né? E na parte cirúrgica é estéreo, né? Teoricamente, estéreo. A gente usa uma concentração de 2% atualmente. Né? Que é a indicação mesmo, para aplicação direta na pele, é a indicação tanto para você fazer banho de clorexidina, quanto para estratégias de descolonização, seja pré-operatória, seja em UTI, a indicação é 2% mesmo, porque não há eventos adversos relacionados à aplicação cutânea. Agora, quando você vai para a aplicação mucosa, ou para aplicação direto nos tecidos, né, contato direto com o músculo, com o osso, com fibroblastos, aí a concentração a 2%, ela mostra a citotoxicidade. Por isso, a indicação do 0,05%. Outra pergunta, assim, você conhece, assim, aí no estado de São Paulo, se tem algum serviço de cirurgia cardíaca que já esteja usando? Olha, eu acredito que não, mas acho que o Helder e o André podem ajudar a responder. Eu acredito que não, até porque a liberação aqui no Brasil foi muito recente, né? Mas acho que Helder e André podem dar melhor essa informação. Doutor, tudo bem? Tudo. Realmente, aqui em São Paulo, a gente ainda não começou um trabalho na cirurgia cardíaca, tá? Surgiram algumas demandas de visita, partindo de médicos. Hoje a gente começou um trabalho bem interessante lá no Hospital do Coração, no HCOR, via ortopedia, que naturalmente é nossa principal atividade, até por conta dos outros materiais que a gente distribui na empresa. E dentro do Hospital do Coração, alguns médicos da cardíaca tiveram conhecimento através da enfermagem de lá do produto, e eles também têm nos procurado, né? Como a doutora Priscila falou, esse material é razoavelmente novo no Brasil, mas quando a gente pega a utilização dele nos Estados Unidos, acho que até o Helder pode confirmar depois, a gente vai trazer no final da apresentação de utilização, mas eu acho que era em torno de 6%, Helder, algo desse tipo. 6%, André, eu mostrei aqui na aula. Então, 6% das cirurgias que são utilizadas em sepsis nos Estados Unidos, e, por exemplo, ano passado, em basicamente 8 meses, 1 milhão de pacientes utilizaram a sepsis lá no mercado americano. Então, se a gente fizer uma conta aí, a gente já está falando de um número bem considerável dentro da cirurgia cardíaca, né? E como a doutora Priscila falou, ainda não existem publicações específicas para essa especialidade, mas o que a gente tem acompanhado com a fábrica é que tem muitos estudos em desenvolvimento, porque o produto começou muito voltado para a cirurgia ortopédica e plástica, e aí as demais especialidades, até por conta do fato dele não ter essa citotoxicidade sistêmica que a doutora Priscila demonstrou, começaram a utilizar o produto. Então, agora estão desenvolvendo essas publicações mais por segmento de atuação dos médicos. E, doutor, a gente se compromete que assim que a gente tiver algum dado publicado a respeito da necessidade específica, a gente compartilha com o pessoal da internet para eles levarem o conhecimento do senhor.
E importante dizer também, doutor, só complementando o que o André disse, né? A gente entrou em contato com a fábrica, pediu os estudos, se tinha algum estudo, né? Então eles falaram que estão em andamento, mas assim, eles disseram para a gente que tem utilizado esse material nas cirurgias cardíacas com bons resultados, né? Então, talvez a gente deixe aí um caminho, se a gente precisar, né, algum contato com o protocolo dos Estados Unidos também para falar com vocês, tá? Mas eles utilizam lá, sim, com bons resultados na cirurgia cardíaca. Claro. Perguntas bem obrigatoriamente lavar a cavidade. Outra questão também que você apresentou é a questão da lavagem da cavidade depois da utilização do produto. Será que, no caso da cardíaca, isso também seria o mesmo procedimento da ortopedia? Olha, enquanto infectologista, eu diria que é recomendável. É recomendável, né, por conta da citotoxicidade, e os estudos que levaram à liberação do produto, eles indicam exatamente o uso dessa forma. Aplicação, contato com os tecidos por 1 minuto e posterior lavagem com solução salina para você reduzir ao máximo o risco de toxicidade, né, que é sempre uma preocupação. A gente aqui, em relação à cardíaca, por ser um hospital público, além da clientela ser um pouco diferente de um hospital privado, primeiro, tempo pré-operatório aqui é maior. Normalmente, em hospitais privados, a pessoa faz todos os exames antes, né, já opera, interna na véspera e opera. Aqui, esses doentes chegam até a ficar mais de um mês. 15 a 20 dias no pré-operatório, então já se colonizando nesse tempo. Quer dizer, o risco é maior. Outra coisa também é a faixa etária, né? A maioria tem pouco de 70. Então, a maioria também, ela está falando aqui, a maioria está em torno de 70 anos, que é uma faixa etária um pouco mais elevada do que hospitais privados. Então, aqui é uma população... e além de comorbidades, aqui é uma população de risco maior, se a gente for calcular riscos, seja de pré-operatório, seja de tempo de idade, seja de comorbidades, comparado com o hospital privado, seria maior. Então, de qualquer maneira, sim, a gente estaria trabalhando com uma população com risco mais elevado. Não, com certeza, professor, e até por isso uma população com indicação de todas as medidas possíveis para prevenção de infecção em sítio cirúrgico, né? Eu acho que se o senhor me permite aí, né, a gente elocubrar uma situação dessas, eu acho que a irrigação do campo operatório com clorexidina nessa solução adequada, ela faria parte de um grande projeto, né, de um grande programa de descolonização dos doentes, de talvez profilaxia antimicrobiana diferenciada frente ao risco, frente à colonização pré-operatória. E acredito que, com certeza, doentes que se beneficiam muito, né, porque todos os idosos de alto risco, a infecção em qualquer um desses doentes que o senhor está falando é uma verdadeira tragédia, né? Infecção numa cirurgia cardíaca. Então, acredito que se beneficiam, né? Porque, imagina, isso com certeza o senhor tem mais experiência aqui, qual o custo de tratar uma única infecção num doente com um perfil desse que o senhor está contando. Então, acaba, né, tornando até custo efetiva, né, qualquer estratégia que tenha um impacto efetivo na redução dessas infecções. A gente está até desde o ano passado tentando fazer algumas alterações. Claro, não depende só, a CCH vai apontar coisas, depende deles mesmo lá e da própria direção. Tentar exatamente um pequeno pacote de medidas. Um deles seria reduzir o tempo do pré-operatório, outro seria estender o banho de clorexidina que é feito agora, né? Então, mas eu pensei em fazer assim mais uns 2 dias, pelo menos. Pelo menos 2 dias a mais. E também... Então, eram basicamente essas duas coisas. Diminuir o tempo do pré-operatório e estender um pouco do banho. Esse produto entraria nesse pacote. Para esses doentes de alto risco. É uma variável só, né? Tem algumas variáveis. Né? Muito interessante. O senhor sabe, só fazendo um paralelo, aqui no hospital que eu trabalho, eu tenho uma situação, a gente não tem cirurgia cardíaca, só ortopédica, mas a gente tem uma situação complexa também, que são os doentes com trauma raquimedular, né, que o hospital aqui é referência estadual, e são pacientes que vão operar. Quando eles vão para a cirurgia, além de ter um tempo
de internação prolongada pré-operatório são doentes que vieram de vários outros serviços. E nesse caso, a gente instituiu uma rotina de descolonização com banho de clorexidina por 5 dias. Né? E vamos agora observar o resultado dessa intervenção. Mas com certeza, né, nesses pacientes de alto risco, né, poder combinar as duas coisas, tanto o banho pré-operatório, que diminui a carga microbiana da pele, quanto uma estratégia dessas, né, de aplicação intraoperatória, é bastante eficiente. A gente está até, falei aqui com o representante, né, a gente fazer assim, um pequeno estudo inicial, fazer um estudo randomizado, o produto, não comparar, até porque as idades aqui são elevadas, e pelo menos 2 grupos de revascularização e de troca de válvula. Tipo, são mais... Seria interessantíssimo. A gente recebe pouco pacientes da rede que chegam contaminados. Quando a gente faz o swab, eles têm VRE, MAPA, eles ficam nas unidades, né? Já chegam colonizados, né? Altamente colonizados, e a gente tem dificuldade de produto para descolonizar. Até uma coisa que eu pensei numa reunião com eles ano passado, era além do banho, estender o banho, fazer algum probiótico. Mas a gente não tem trabalho assim, uns falam, existem alguns trabalhos para cirurgia do trato digestivo, né? Com o probiótico num pacote aí de intervenção para reduzir a infecção pós-operatória. Agora, em cirurgia cardíaca, eu realmente não conheço. Acho que vocês poderiam fazer algo, com certeza seria inédito. Eu pensei assim, uma coisa, um adendo a mais. Sim. Para reduzir a infecção por gram-negativo. Reduzir a carga, principalmente dessas pessoas que já chegam colonizadas. Não, pode ser uma estratégia interessante. Mais algum comentário? Não. Então, era mais ou menos isso, e agradeço muito a apresentação, a gente mantém contato aí. Não, com certeza. Eu estou aqui à disposição e agradecer a você também a atenção. E aproveitando, doutora. Doutor, qual foi a sua visão geral aí sobre o produto? O senhor gostou? O que o senhor acha? Então, a gente vai conversar com eles, quer dizer, já conversamos previamente, mas não especificamente sobre o produto. A gente falou uma questão do plano para reduzir as infecções deles lá, que envolvia isso que eu citei para ela. A questão de tentar reduzir o tempo pré-operatório, banho de clorexidina estender um pouco mais, e aí o produto entraria nesse pacote. Legal. E antes quer fazer um pequeno estudo randomizado e acompanhar. Então, era mais ou menos isso. Agora aqui, também, esse ano, né, agora, esse ano mudou a direção, então a gente vai ter que refazer essas apresentações, inclusive com a presença deles. Né? Eles estão envolvidos, não é um tema só da CCH, eles têm que estar interessados em participar e mudar algumas coisas do serviço. Legal. Mas, se continuar não diminuindo o tempo pré-operatório, se essas outras medidas adiantariam. Fazer o banho, fazer esse produto, quer dizer, a gente tem que mexer em algumas outras coisas. Legal. É um pacote, um pequeno pacote. Hoje eu não sei, por exemplo, de vocês, se o fichamento do externo é feito com placas ou com fio, mas algo que é interessante saber é que o Recept ele tem um potencial bem grande para quebra e remoção de biofilme, incluindo superfícies metálicas, né? Como vocês também trabalham com outras especialidades, como ortopedia, ele é um produto assim, bem versátil também nesse sentido. E nós, quanto importadores, né, e representantes da fábrica no Brasil, a gente gostaria de reiterar que a gente está 100% à disposição de vocês para qualquer informação que vocês precisem da parte técnica, científica sobre o produto, tá? Agradecer também a doutora Priscila, que tem nos ajudado bastante, porque ele é um produto que assim, ele tem muita publicação e a gente precisa de alguém técnico e competente para até uma curadoria, e a gente não tem nem capacidade. Então, a doutora Priscila e o time do
o IoT aqui da FMNews, que tem nos dado um suporte brilhante nesse sentido. E a gente fica total à disposição de vocês, tá, doutor? O que a gente puder ajudar no dia a dia, em termos de mais informações, o senhor pode contar com a gente, tá? Depois, quando vocês puderem passar alguma literatura da parte cardíaca, lá americana, e aí eu abordaria para a gente se aprofundar mais naquilo que eles já fizeram. Não, legal. O meu sócio está, inclusive, voltando dos Estados Unidos, do AOS, que é o Congresso Americano de Ortopedia, e eles tiveram um jantar com o pessoal do RISET, com toda a fábrica, e ele falou que tinha bastante coisa saindo em termos de publicação do RISET, que ele vai compartilhar conosco essa semana ainda. E existe uma outra enfermeira que a gente ainda não conhece, doutora Priscila, que ela, para você ter uma ideia, ela já veio 10 vezes ao Brasil falar sobre o produto no passado. A vida dela é o RISEPT, o acompanhamento de todas as publicações, e inclusive ela se demonstrou disposta aí a vir para cá, passar um tempo conosco, e eu acho que a gente está arrumando cada vez mais novos caminhos para ter um acesso a algumas literaturas mais específicas, e a gente recebendo isso, vai ser um prazer compartilhar com vocês aí. Com certeza. Legal. Mais alguma dúvida para a doutora? Podemos encerrar? Nossa parte. Ok, parabéns. Obrigado, doutora Priscila. Tchau, gente. Muito obrigada. Priscila. Até, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Inclusive, essa parte cardíaca, quando vocês estiverem